Imagine que você vive em um mundo onde akumas assombram o coração dos humanos. Agora imagine que quando você vai investigar certos desaparecimentos, você acaba encontrando um akuma. É isso que nós vamos ver no volume 1 de The Gray-man, ou The Gray-man, whatever. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo aqui para pessoas que possam gostar dessa história e também me siga lá no Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, entre outras coisas. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa mostrando uma antiga igreja abandonada. É falado que várias pessoas, moradores de ruas ou viajantes, acabam ficando naquela igreja por passar a noite, só que quando amanhece, eles não são mais vistos. É quando dois policiais vão até aquela igreja para descobrir o que está acontecendo lá. E um dos policiais é a oficial Moa. Eles entram lá, eles até veem que está bastante abandonado aquele local, só que alguns morcegos acabam indo na direção deles, isso acaba assustando os dois. Quando o policial olha, ele repara que a Moa sumiu. A Moa é levada para um quarto, só que quando essa pessoa que pegou ela percebe que ela é humana, ela hesita. Só que esse garoto, ele fala que ele só tá ali procurando um gato, que é do mestre dele. Esse gato acabou fugindo, entrando ali. Só que quando eles estão discutindo ali, ela acabou ouvindo o grito do outro policial. Quando eles chegam lá, ele tá amarrado em uma coluna com vários tiros. E de repente a pele dele começa a ficar escura e ele começa a se deteriorar. Aquele garoto então pega um pano e acaba cobrindo o nariz dela, falando que aquilo que tá virando o corpo daquele policial é extremamente tóxico para os seres humanos. Só que mesmo assim ela acaba desmaiando. A Mo então ela acorda na delegacia já. E um dos homens que tá ali acaba levando ela porque um policial tá interrogando aquele garoto. Aquele garoto fala que o nome dele é Alan Walker e ele tá ali passeando, ele é só um viajante. Só que aquele cara não acredita nisso, principalmente depois de ver o estado da mão dele, que é bem estranha, deformada, e tem até mesmo uma cruz desenhada ali. O Alan então ele fala que ele sabe quem que tá fazendo esses desaparecimentos, que não é nenhuma pessoa, e sim um akuma. Ele fala que aquela mão dele na verdade é uma arma anti-akuma e que ele quer ajudar na investigação dos policiais para conseguir derrotar esse akuma. Só que aquele cara achou um pouco difícil de acreditar nessa história. Enquanto isso, nós vemos um ser um pouco estranho e sorridente indo até a casa de um homem cadeirante. Ele fala que quanto mais ele matar, mais forte ele vai ficar. Só que nesse momento, a Moa aparece ali. Aquele homem na verdade é cunhado dela. Ela pergunta se ele já comeu, só que ele fala que não comeu nada e tal. E quando ela tá conversando, o Allen lá no quarto começa a fazer uma zona por causa do gato dele. E é revelado que o oficial da Moa falou pra ela ficar de olho no Allen enquanto essa investigação estiver rolando, porque ele não confia no Allen. Quando ele tá ali conversando, ele fala que, pô, a igreja tá ali do lado, porque a gente não vai investigar e tal, só que ela fala que eles precisam meio que de reforço pra fazer isso. A Moa, ela não acredita muito nisso, ela acha que é mais um negócio bobo de histórias pra assustar as crianças, então ela não acredita muito nisso. Ele fala que não tem como você reconhecer muito bem um akuma porque ele se disfarça de humanos, então é bastante difícil você reconhecer e até mesmo diferenciar um humano normal de um akuma. E é nesse momento que o cunhado dela entra ali na sala. E quando ele chega ali, o olho direito do Allen desperta um alerta. Aquele homem ele se transforma em um akuma e acaba atirando um projeto no Allen, que para defender a Mo acaba segurando, só que com o impacto, com a velocidade e a força desse tiro, eles acabam sendo jogados na igreja. A Mo ela fica extremamente desesperada com o que aconteceu com o cunhado dela, só que o Allen fala que não é mais ele. O cunhado dela já morreu há muito tempo, aquilo era apenas uma casca. Nesse momento também outros oficiais chegam ali, só que o akuma acaba matando eles. A Mo ela fica desesperada falando pro cunhado dela parar de matar ele, só que o Allen fala que não vai adiantar, ele não tem mais consciência. O akuma ele é uma arma feita para matar, ele não tem mais nenhuma consciência. E ele fala que isso acontece porque dentro do akuma tem uma alma e essa alma tá clamando em desespero, e esse desespero fomenta a vontade do akuma de matar, e quanto mais mata, mais forte ele fica. E ele fala que a alma que tá ali era inteiramente ligada com a do cunhado da Moa. A Moa então lembra que o cunhado dela acabou casando com a irmã dela, e um dia quando eles estavam na igreja conversando, que a Creia, que é a irmã da Moa, ela tinha um pouco de medo da Moa entrar na polícia, que era ser muito perigoso e tal. Só que quando o marido dela tá tranquilizando ela, a corda que ligava o lustre daquela igreja acabou cedendo e caiu em cima da Creia. O marido dela então ficou desesperado, ele começou a negar Deus e tal, ele ficou louco, ele abandonou a fé dele totalmente. E um dia o fabricante encontrou ele.
E com isso ele fez uma proposta, ele traria a Kreia de volta aos mortos, só que aí ele teria que fazer um acordo com o fabricante. E o cunhado da Amon, ele fez isso, só que quando esse fabricante deu vida ao esqueleto que seria a nova versão da Kreia, a Kreia ela ficou desesperada, falando que ele transformou ela num Akuma, que ela não queria isso, porque ele fez isso, só que não dava mais para reverter, ele já tinha feito esse acordo com o fabricante. E aquele androide que era a Kreia acabou entrando dentro do cunhado da Moa, e agora ele é aquilo ali. O Alien fala que não tem como reverter isso a não ser matando ele, e o Alien então ele faz isso usando a mão anti-Akuma e matando aquela criatura. E ele acredita que assim, de certa forma, aquela alma vai encontrar paz em outro mundo. Um tempo depois é revelado que o Alien está tentando chegar no quartel-general dos exorcistas, então ele acabou pegando carona e indo para lá. É revelado que há 3 meses atrás ele passou 3 anos treinando com o mestre dele para tornar o exorcista. Só que agora, como ele já está pronto, o mestre dele falou para ele ir embora, encontrar esse quartel dos exorcistas e se alistar lá. Quando ele está caminhando ali, ele até revela que ele ganhou uma golem do mestre dele, que o golem ia ajudar ele a chegar até lá, que é uma esfera voadora chamada de Tincamp. Quando ele tá ali naquela carroça sendo levado, ele escuta alguém gritando que tem um Akuma ali, então ele acaba correndo e indo pra lá. Quando ele chega lá, ele vê alguns homens meio que repreendendo um garoto pra ele parar de fazer esse tipo de brincadeira. Só que esse garoto fala que não é brincadeira, ele viu claramente um Akuma matando um mendigo ali e tomando o corpo dele. E esse mendigo ele chega ali e acaba calando a boca do moleque, falando que ele tá apenas falando umas besteiras. Aqueles adultos então vão embora, só que aquele homem começa a agir um pouco estranho depois que eles vão embora. E o Alien, vendo isso, ele acaba chegando até lá e matando aquele Akuma. Aquele garoto, o Jin, ele fica impressionado que o Alien é um exorcista, só que ele acha um pouco estranho, porque ele sempre imaginou exorcistas fortes e com um físico mais avantajado. Só que ele fala que o Alien é meio frangote, ele não tem estrutura física para isso. Então começa a conversar por um tempo, o Jin fala que o pai dele era um estudioso, estudava sobre os Akumas e tal, por conta disso ele não parava em casa. Só que como o garoto ele ficava muito sozinho, ele acabou vendo toda a pesquisa do pai dele e tal, acabou descobrindo, entendendo o que são os Akumas. Quando o Alien começa a falar pra ele não meio que ir a fundo nisso, que ele acabava correndo perigo, o Jin acaba jogando uma bomba de mau cheiro ali no Alien e acaba fugindo. Depois de um tempo, quando o Jin chega na casa dele, ele tá ali trancado no quarto dele, e a empregada fala que o amigo dele de longa data apareceu ali, o Léo. Os dois começam a conversar ali, e o Jin ele fala pro Léo que ele encontrou o Conde do Milênio, que é também o fabricante. Só que quando o Léo ouve isso, ele fica um pouco diferente e fala que tem que levar o Jin para outro local. O Alien então ele chega até a casa do Jin, ele fala que ele precisa tirar essa ideia da cabeça do Jin antes que ele faça alguma besteira. Quando ele bate na porta, a empregada vai atender ele, o Jin acaba empurrando a empregada em cima do Alien e correndo junto com o Léo. Só que quando o Alien olha pro Léo, o olho dele dá um alerta novamente. O Jin então segue o Léo até o meio de um cemitério. E quando ele tá correndo lá, ele encontra o Conde do Milênio. O Jin ele fica um pouco até chocado com de verdade. O Conde do Milênio tá ali. Só que quando ele vai fazer alguma coisa com o Jin, o Alien aparece ali. E finalmente ele fala que encontrou o Conde do Milênio. O Alien fala pro Jin sair de perto daquele garoto, porque ele é um Akuma. Só que o Jin ele acha isso um pouco estranho. E quando o Alien vai atacar ele, o Jin entra na frente. Então o Alien acaba meio que hesitando acertar o garoto. Só que atrás dele, o Léo se transforma em um Akuma. E quando ele vai acertar e matar o Jin, o Alien pula na frente dele. Quando o Conde do Milênio vê a mão do Alien, a arma anti-Akuma, ele se lembra na hora do Alien. É revelado que há muito tempo atrás, o pai adotivo do Alien acabou morrendo, então o Conde do Milênio acabou chegando no Alien e propondo esse acordo pra ele. Como o Alien ele sempre viveu sozinho e o pai adotivo dele foi o único que cuidou dele mesmo, ele tendo a mão um pouco defeituosa, ele acabou pedindo sim pra ele fazer esse acordo e reviver ele. Só que a mesma coisa aconteceu, quando aquele boneco ganhou consciência e viu que o Alien tinha transformado ele no Akuma, aquele boneco surtou, acabou atacando o Alien e cortando o olho dele. Só que nesse momento a mão defeituosa do Alien acabou se transformando e matando aquele Akuma. E depois de um tempo o mestre do Alien acabou achando ele e começou a treinar ele. O Alien então se prepara para a batalha e o Conde do Milênio ele revela que não tem só o Akuma do Léo ali, tem vários outros. O Jin ele lembra que depois da morte da mãe do Léo ele realmente ficou um pouco estranho. O que ele era um garoto animado e tal, ele acabou ficando muito isolado e com isso ele
ele acabou abraçando o outro lado, que o Conde do Milênio acabou se aproveitando dessa fragilidade emocional dele, dessa perda dele, para transformar ele num Akuma. E com isso, ele implora pro Allen dar um fim nisso. E o Allen acaba fazendo isso, ele acaba derrotando todos aqueles Akumas ali, inclusive o Léo. O Conde do Milênio ele fica revoltado e fala que não importa o quanto eles tentem, quantos exorcistas eles mandem, ele sempre vai estar lá. Enquanto ele não der um fim na humanidade, enquanto ele não derrotar o mais alto de todos, Deus no caso, ele não vai parar, nada vai fazer ele parar. No dia seguinte ele vai para casa do Jin de novo, eles conversam um pouquinho mais. E o Jin ele fala que ele vai continuar nos estudos dele, porque depois que ele viu do que os Akumas são capazes de fazer, ele se tocou que ele não tá tão preparado para isso. Então ele e o Allen decidem que vão se esforçar ao máximo para derrotar o Conde do Milênio. Um tempo depois, o Allen ele consegue finalmente chegar no quartel-general dos exorcistas, também conhecido como a Ordem Negra. Quando ele chega lá, ele passa pelo portão ali e pede para ele se identificar. O portão ele é meio que vivo, então ele faz uma leitura total do Allen para ver se ele não é um Akuma ali. Só que quando aquele portão analisa ele por completo, aquele portão meio que surta, ele fica assustado com o Allen, falando que ele não é um indivíduo, ele não é nem um Akuma e ele também não é uma pessoa humana. Ele é um ser amaldiçoado. Aquele pentagrama na testa dele é um símbolo de maldição, então ele não tem permissão para entrar ali, eles não podem deixar ele entrar. E é nesse momento que um homem acaba chegando ali e atacando o Allen. Os dois começam a brigar ali e o Allen ele faz a mão dele anti-Akuma para se defender, só que a espada daquele cara acaba mesmo assim cortando e danificando a arma dele, coisa que nenhuma outra arma nunca conseguiu fazer. Quando ele começa ali brigar, ele fala que o General Cross devia ter mandado uma mensagem falando que ele estava indo para lá. As pessoas então que estão do lado de dentro, elas percebem, pô mano, será? E quando eles olham pra mesa, eles veem que tem um monte de cartas ali. E eles de fato encontram lá a carta do General Cross falando que o discípulo dele ia pra lá. Então eles acabam liberando o portão pro Allen entrar. O líder então do quartel-general dos exorcistas, ele pede pra Lena ali ir recepcionar o Allen lá e mostrar todo o quartel-general pra ele. Quando ela faz isso, algumas pessoas ali até comentam da estranheza do Allen, o cabelo dele, a marca, a cicatriz que ele tem no olho. E eles comentam também que a Innocent, ela não tem meio que uma idade, não tem parâmetros pra escolher direito um exorcista, então eles não podem julgar o moleque pela aparência dele. Então conhece o líder de lá, que é o Kunoi Lee, então pede pro Allen mostrar a arma anti-Akuma dele e ele vê que tá danificada. E ele fala que aquele cara lá, o Kanda, ele só conseguiu danificar a mão do Allen assim porque a espada dele também era uma arma anti-Akuma. Então acaba arrumando a mão anti-Akuma do Allen de maneira um pouco dolorosa demais. E depois leva ele para o subsolo. Ele então começa a falar sobre essa Innocent, só que o Allen não entende muito bem o que é isso. O Kunoi ele fala que é basicamente como se fossem fragmentos de Deus. Só que quando eles chegam no subsolo, uma criatura acaba pegando o Allen. Aquela criatura que pegou o Allen começa a meio que se fundir na mão anti-Akuma dele e ela começa a meio que chutar porcentagens, 10, 20%, 38%, 70%, até que ela chega em 83%. Depois que ela chega nisso, ela solta o Allen e fala que a compatibilidade do Allen com a anti-Akuma dele é de 83%. O líder ali, ele aplaude o Allen e tal, fala que ele é muito forte. Só que o Allen, ele pergunta o que raios é essa Innocent que todo mundo tá falando. O Kunoi Lee, ele fala que há centenas de anos atrás, as pessoas encontraram um estranho cubo feito de pedra. Eles começaram a analisar esse cubo e descobriram que ele tratava de algumas profecias que iam acontecer. Esse cubo, ele era feito de uma substância chamada de cristal de Deus. Só que mais pra frente, as pessoas a batizaram de Innocent. E que essa Innocent, ela é basicamente as armas anti-Akumas que ele tem. É revelado que nesse cubo tinha 3 profecias nela. Em uma dessas profecias é dito que o mundo ele ia acabar sendo destruído pelo Conde do Milênio. Uma pessoa que possuía a Innocent lutou com o Conde do Milênio na primeira aparição dele, só que isso acabou destruindo o mundo, ficando conhecido como Dilúvio. Só que foi dito que após esse evento que foi o Dilúvio, mais 2 profecias iriam acontecer, e uma delas seria 3 noites de trevas. E vendo isso, eles perceberam que o Conde ele estava meio que montando um exército de Akumas para fazer com que essa profecia ocorresse. E vendo isso, eles começaram a procurar pessoas que tinham uma compatibilidade com a Innocent para eles lutarem contra o Conde do Milênio, e essas pessoas são exatamente os exorcistas.
O Kunoi ele fala também que basicamente os Akumas é como se fosse a essência do mal. Então se a Innocent ela é a essência boa, ela é a essência de Deus, os Akumas são a essência negra, obscura. E que basicamente o Conde do Milênio ele tá montando um exército de Akumas para destruir tudo e conseguir pegar todas as Innocents para ele. O Kunoi também fala que o único problema é que quando teve essa destruição do mundo, que foi o dilúvio, as Innocents acabaram sendo espalhadas ao redor do mundo. Ao todo foi descoberto que são 109 Innocents e que eles têm que ir coletar todas essas Innocents para conseguirem lutar e vencer o exército do Conde do Milênio. E é essa a obrigação dos exorcistas. O Alien então ele vai para casa dele, ele nem acredita que a situação tá nesse patamar. Só que ele promete que daqui pra frente ele vai se esforçar para conseguir impedir a destruição do mundo. E é desse jeito que acaba o volume 1 de The Gray-man. The Gray-man é um mangá muito legal. Eu gostei bastante dessa premissa dele e o engraçado é que conforme eu fui lendo o mangá, eu não conseguia parar de lembrar de um outro mangá que é meio que parecido com ele, que é o All No Exorcist, ou Blue Exorcist, que seja. A história do Conde do Milênio ser essa criatura mais voltada para um vampiro, só que parece que ele é basicamente uma força da natureza. Ele aparece de séculos em séculos para tentar fazer toda essa profecia que eles falam. E aconteceu uma até agora. A segunda, esses 3 dias de trevas, já tem todo esse colapso que o Conde faz com os Akumas. O que vai acontecer nesses 3 dias de escuridão? Sendo que nos dias normais ele já faz um puta do massacre. E ainda tem uma terceira e última profecia. O que será essa última profecia? Como que eles vão conseguir recolher todas as Innocents? Porque se tá em volta do mundo todo, como que eles vão conseguir capturar? Será que eles vão conseguir capturar tudo? O Alien, você percebe que ele de fato ele é muito forte, mesmo pra estrutura dele. O moleque até faz piada com o tipo físico dele, mas enfim. Mas você vê que quando ele chega ali no quartel-general dos exorcistas, aquela porta que analisa pra ver se você é um Akuma ou se você é uma pessoa normal, não consegue identificar ele. Ele mesmo fala que deu bug no sistema dele, ele não conseguiu reconhecer o Alien. Aquele pentagrama dele é amaldiçoado. O que foi que aconteceu com o Alien para ele ficar nesse estado? Porque se ele não é nenhum nem outro, será que ele consegue meio que se corromper ao ponto de virar um Akuma? Ou será que ele não consegue ficar meio que no meio termo, acabar não sendo nenhum nem outro no caso? O mangá de The Gray-man, ele ganhou uma adaptação em anime em 2007, se não me engano uma segunda temporada em 2008. O mangá até o momento ele conta com 242 episódios, eu não li tudo, então não sei dizer se o mangá já chegou ao final ou se ele ainda vai continuar. Mas se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse mangá, se vocês já leram The Gray-man, se vocês já assistiram o anime. Também compartilhe o vídeo para seus amigos que possam gostar dessa história desse mangá. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.